Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para gravar mais um vídeo da nossa série Sermões em Provérbios, ok? Hoje nós vamos estudar o capítulo de número 21 desse livro fantástico que nós temos estudado no decorrer deste ano, 2020, tá bem? Antes disso, eu gostaria de fazer aqui uma ressalva. Talvez você está assistindo esse vídeo e fala, mas Rodrigo, eu perdi os outros, e agora? Como é que eu faço, né? Olha, é muito fácil. Se você olhar aqui na parte inferior do seu vídeo, você vai ver o endereço do meu canal do YouTube. E lá no meu canal do YouTube você tem todos os vídeos, desde o capítulo 1, tá bem? Então você não vai perder nada. Você pode assistir, né? Você pode compartilhar, tá bom? Todos os vídeos. E mais, você vai encontrar lá também uma infinidade de pequenas meditações bíblicas. São meditações curtinhas que você pode compartilhar nas suas redes sociais com muita facilidade, com temas diversos. Você vai encontrar, por exemplo, uma série de meditações que falam sobre como desenvolver um relacionamento íntimo com Deus, tá bem? Então, me ajude a compartilhar a palavra de Deus, partilhe a Bíblia nas suas redes sociais, tá bom? Mas voltando então para o nosso capítulo 21 de Provérbios, eu quero fazer a leitura com você. Diz assim a palavra de Deus: como correntes de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este o dirige para onde quiser. Todo o caminho de uma pessoa é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. Olhar arrogante e coração orgulhoso, a lâmpada dos ímpios, são pecado. Os planos de quem é esforçado conduzem à fartura, mas a pressa excessiva leva à pobreza. Fazer fortuna por meio da mentira é vaidade e armadilha mortal. A violência dos ímpios os leva à ruína, porque eles se recusam a praticar a justiça. O caminho do culpado é tortuoso, mas quanto ao inocente, a sua conduta é reta. Melhor é morar no canto do terraço do que com uma mulher briguenta na mesma casa. A alma do ímpio deseja o mal, nem o seu vizinho recebe dele compaixão. Quando o zombador é castigado, os ingênuos se tornam sábios, e quando o sábio é instruído, cresce no conhecimento. Deus o justo observa a casa dos ímpios e os faz cair em desgraça. Quem tapa os ouvidos ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. O presente que se dá em segredo acalma a ira, e a dádiva em sigilo vence a mais forte indignação. Praticar a injustiça é uma alegria para o justo. Praticar a justiça é uma alegria para o justo, mas espanto para os que praticam o mal. Quem se desvia do caminho do entendimento repousará na congregação dos mortos. Quem ama os prazeres acabará na pobreza. Quem ama o vinho e a boa vida nunca ficará rico. O ímpio serve de resgate para o justo, e em lugar dos retos é entregue o infiel. Melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher briguenta e geniosa. Na casa do sábio há tesouros preciosos e o suficiente para viver, mas o tolo desperdiça tudo o que tem. Quem segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. O sábio escala a cidade dos valentes e derruba a fortaleza em que eles confiam. Quem guarda a boca e a língua guarda sua alma de muitas dificuldades. Quanto ao orgulhoso e arrogante, zombador é o seu nome. Ele age com orgulho e arrogância. O preguiçoso morre desejando porque as suas mãos se recusam a trabalhar. O cobiçoso cobiça todo dia, porém o justo dá com generosidade. O sacrifício dos ímpios já é abominação, ainda mais quando é oferecido com más intenções. A testemunha falsa perecerá, mas quem sabe ouvir falará sem ser contestado. O ímpio aparenta determinação, mas o justo considera o seu caminho. Não há sabedoria nem entendimento, nem mesmo conselho contra o Senhor. O cavalo é preparado para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Vamos orar? Pois bem, pessoal, o capítulo de hoje vai ser dividido em alguns blocos, tá? O nosso primeiro bloco, eu chamei ele de O Governo Soberano de Deus sobre Todas as Coisas. Então eu quero ler novamente o versículo 1 que diz: como correntes de águas,
Assim é o coração do rei nas mãos ou na mão do Senhor. Este o dirige para onde quiser. O Deus soberano dirige até mesmo o coração do rei. Eu quero lembrar aqui de alguns exemplos bíblicos. No livro de Esdras, capítulo 1, nós temos o decreto do rei Ciro da Pérsia. Um decreto autorizando o retorno dos judeus para a sua cidade, para o seu país. E a palavra de Deus lá em Esdras capítulo 1 diz que o Senhor despertou o coração do rei. O Senhor é o Deus soberano que move todo este mundo. O Senhor move a minha vida e a sua vida. O Senhor move até mesmo o coração do rei. Como diz aí a palavra de Deus, como correntes de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Nós também temos outro exemplo em Esdras capítulo 7, que é o decreto de outro rei, agora o rei Artaxerxes. Agora seria um segundo retorno no povo de Israel. Eu vou ler com vocês capítulo 7, versos 13 em diante, que diz o seguinte, versos 12 em diante, que dizem o seguinte: Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, paz perfeita, estou decretando que no meu reino todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiser ir com você para Jerusalém, que vá. Você está sendo autorizado pelo rei e seus 7 conselheiros para fazer uma averiguação em Judá e em Jerusalém, segundo a lei do seu Deus, a qual está em suas mãos. Leve a prata e o ouro que o rei e os seus conselheiros espontaneamente ofereceram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. Muito mais do que bens materiais, o rei concedeu a oportunidade de que o povo de Israel retornasse à sua terra. E ainda diz no verso 25, e você, Esdras, conforme a sabedoria que o seu Deus lhe deu, nomeie magistrados e juízes que julguem todo o povo que está na região do outro lado do Eufrates, isto é, todos os que conhecem as leis do seu Deus, e que elas sejam ensinadas aos que não a conhecem. Então Deus permitiu graciosamente que Esdras e um segundo grupo de pessoas, de judeus, retornassem a Jerusalém por meio do rei Artaxerxes. Deus dirige o coração do rei. No Novo Testamento nós também temos um exemplo brilhante disso no livro de Atos, capítulo 4, versos 27 e 28, que vão dizer o seguinte: porque de fato nesta cidade, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o seu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Então Deus já havia determinado a sua prisão, o seu sofrimento, a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão, tudo foi predeterminado pela mão de Deus. Voltando então para o livro de Provérbios, capítulo 21, versos 30 e 31, eu gostaria de ler com vocês esses 2 versículos. Não há sabedoria, nem entendimento, nem mesmo conselho contra o Senhor. Não há sabedoria, nem entendimento, nem mesmo conselho contra o Senhor. Verso 31. O cavalo é preparado para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Que lindo esse versículo, esses versículos, meus queridos. O verso 30, ele diz que nada prosperará contra o Senhor. Não há força que se levante contra o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Não há sabedoria, nem entendimento, nem mesmo conselho contra o Senhor. Você se lembra da história de Balaão, no livro de Números, quando Balaque contratou os serviços de um falso profeta, de um homem conhecido como Balaão, um homem corrupto, um homem que se deixou seduzir pelo dinheiro, contratou o serviço deste homem para amaldiçoar o povo de Israel. E o que este homem fez? Deus o conduziu de uma maneira que ele abençoou o povo de Israel, não o amaldiçoou. Continuando também, o verso 31, ele diz que o cavalo é preparado para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Ou seja, o verso 30 diz, nada prosperará contra o Senhor. O verso 31 diz, nada prosperará sem o Senhor. Olha, o cavalo, ele é preparado para a batalha, mas a vitória vem do Senhor. Olha, meus queridos, esses versículos, eles não dizem que nós não temos que fazer a nossa parte. Mas esses versículos nos ensinam que o Senhor governa sobre todas as coisas. De que não há, na verdade, o livre arbítrio. Porque ninguém é livre. Todos são escravos. Ou são escravos do pecado. Ou são servos escravos do Senhor Jesus. Todos têm um dono. E mesmo sendo escravos do Senhor Jesus, nós ainda estamos sujeitos à nossa natureza humana.
é ainda uma luta para nós vencermos a nossa natureza humana na força do Espírito Santo. Não é? Ainda não somos livres. Nós temos a influência do mal em nossa vida, aqueles que já se converteram a Cristo. Então eu quero chamar você a refletir comigo. Você crê na soberania de Deus? Porque esses 3 versículos aqui, o versículo 1, o versículo 30 e o versículo 31, eles mostram com muita clareza que Deus é supremo, Deus é excelso, Deus é sobre todas as coisas. Não é? E a soberania de Deus, ela nos traz muitos benefícios. A fé, a crença na soberania de Deus. Primeiramente, ela nos traz paz. Porque se Deus é soberano, não é? Ele é dono de todas as coisas estão nas mãos dele. E tem uma promessa em Romanos 8 maravilhosa que diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Portanto, se você já se rendeu ao Senhor, se você ama a Deus, todas as turbulências que sobrevêm na sua vida são para o seu bem, para a sua edificação, são para a glória de Deus. Às vezes é tão difícil aceitar isso, meus queridos, não é verdade? Mas é o que a Bíblia diz, devemos crer nas palavras de Deus, nas promessas de Deus, no que a palavra de Deus nos diz. Mais do que paz, a soberania de Deus nos traz confiança. Ela nos traz paz, mas também nos traz confiança. Porque se ela diz, isto acontecerá. Se a palavra de Deus diz que Deus é soberano e que Ele cuida de nós, Ele há de cuidar. E há de nos proteger até o dia, que nos levará seguro para o seu reino celestial. E que todas as provas pelas quais passamos são parte do seu plano, do seu processo para transformar e santificar a minha e a sua vida. Paz, confiança, mas também a soberania de Deus nos dá ânimo. Nos dá ânimo. Porque se estou passando, se você está passando por provas, meu irmão, porque Deus está trabalhando no seu coração, ok? O segundo bloco de versículos vai tratar da corrupção no coração humano. O verso 2 diz: todo caminho de uma pessoa é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Todo caminho de uma pessoa parece perfeito aos seus próprios olhos, mas não aos olhos do Senhor. O Senhor, Ele pesa o espírito, como diz lá no capítulo 16, verso 2. O Senhor, Ele avalia com profundidade, porque Ele sabe que somos pecadores. Ele sabe que somos imperfeitos. O verso 4 dá continuidade a essa ideia. Olhar arrogante, coração orgulhoso, a lâmpada dos ímpios, são pecado. O orgulho e a soberba são pecado. São presentes na vida do ser humano. O verso 24 diz: quanto ao orgulhoso e arrogante, zombador é o seu nome. Ele age com orgulho e arrogância. Uma pessoa zombadora é uma pessoa que tem uma insolência agressiva, é uma pessoa escarnecedora, que critica, fala mal de outros, que desperta ira, que despeja maldade sobre outras pessoas. E a Bíblia fala o resultado desse tipo de pessoa no verso 7. Nós temos aí: a violência dos ímpios os leva à ruína, porque eles se recusam a praticar a justiça. Essas pessoas maldosas, essas pessoas ímpias, que zombam, que criticam, que escarnecem e que levantam violência até contra outros, serão condenados, serão justiçados. Salmo 101, verso de número 5, diz: ao que às escondidas calunia o próximo, a esse destruirei. O que tem olhar arrogante e coração orgulhoso, não o suportarei. Deus rejeita os orgulhosos. Deus rejeita os arrogantes. Deus detesta esse tipo de pessoa. Deus castiga esse tipo de pessoa. E ainda, voltando para o Provérbios 21, verso número 10, diz: a alma do ímpio deseja o mal, nem o seu vizinho recebe dele compaixão. O homem, ele tem um coração tão corrupto que nem as pessoas mais próximas dele, nem para com essas pessoas ele deixa de praticar o mal. E interessante que o versículo 10 diz: a alma do ímpio deseja o mal. Que o mal não é um acidente de percurso na vida do homem, do ser humano. Que a maldade não é por acaso, não é uma fraqueza, mas é um desejo
do mais profundo do seu ser. O verso número 12, mais uma vez, vai falar da consequência desse tipo de homem. Deus, o justo, observa a casa dos ímpios e os faz cair em desgraça. Deus há de justiçar estas pessoas, de condená-las. Preste muita atenção nisso. Talvez você tenha vivido uma vida ímpia, uma vida perversa. Isso é uma palavra de juízo e até mesmo de advertência para a sua vida. Ok? Arrependa-se do seu pecado. Confesse-o na presença de Deus. Retorne os seus olhos, volte os seus olhos para a cruz, para Jesus e busque a Deus para a sua vida. Verso de número 13. Quem tapa os ouvidos ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido. Falta de amor será também recompensada. Isso me faz lembrar de Lucas capítulo 16, aquela história do rico, do Lázaro, né? Então, daquele mendigo que estava à porta, né? Jazia deitado na porta da casa do rico. E este rico não lhe dava nada. Não tinha compaixão para com ele. Então diz aqui a palavra de Deus que quem tapa os ouvidos ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido. Talvez se referindo ao dia do juízo. Talvez se referindo ao dia em que ele clamará a misericórdia e a justiça de Deus cairá sobre ele. Verso de número 14 diz: o presente que se dá em segredo acalma a ira, e a dádiva em sigilo vence a mais forte indignação. Veja bem, esse versículo é um pouco difícil, né? Um pouco profundo. A primeira palavra presente é uma palavra neutra, né? Não está claro se é algo positivo ou negativo, mas a segunda palavra, dádiva, se refere a suborno. Não é? Então, o que o versículo está ensinando é que há uma linha muito tênue entre a sabedoria e a maldade. Não é? Entre a sabedoria de preparar o seu caminho com mimos, com presentes, com boas ações, e a corrupção no coração humano de subornar o outro. Né? Então tome muito cuidado com a maneira como você prepara o seu caminho, né, diante de você. Não seja alguém de coração maldoso que suborna outras pessoas. Seja gentil, seja generoso, sem esperar o bem, né, sem esperar o troco. Verso número 16. Quem se desvia do caminho do entendimento repousará na congregação dos mortos. Pois bem, aqui mais uma advertência, né? Busque o caminho do entendimento, busque o caminho da sabedoria. Resumindo esse bloco, qual a avaliação que você faz de você mesmo? Você se acha uma pessoa boa, uma pessoa justa, uma pessoa digna? Nós começamos esse bloco com o versículo 2, que diz que todo caminho de uma pessoa é reto aos seus próprios olhos. Você se considera reto, você se considera justo e íntegro? Toma cuidado, né? Porque a Bíblia diz que há um desejo mau no coração do homem. Que no fundo todos somos pecadores e carentes do perdão do Senhor. E a Bíblia diz ainda que cada um de nós, pecadores, seremos condenados ao inferno de fogo. Você já se arrependeu de seus pecados? Você já entregou a sua vida nas mãos do Senhor? Você já entendeu que na presença de Deus não entrará nenhum pecado? Nenhum ser humano pecador estará diante de Deus, porque Deus odeia o pecado, o mal. Deus afasta, repulsa de si pecadores. Portanto, por isso, por amor aos pecadores, Deus enviou seu Filho Jesus para morrer numa cruz em benefício, não de todos indistintamente, mas de todo aquele que se arrepende do seu pecado e deposita a sua confiança, a sua esperança na obra de Jesus na cruz. De que Jesus na cruz, de fato, perdoou os seus pecados e lhe deu uma nova vida, uma vida de comunhão com Deus. Agora ele não está mais de costas para Deus, mas ele está em comunhão com Deus. Ele ama a Deus, ele ama buscar as coisas de Deus, se envolver com as pessoas que amam a Deus. Você é esse tipo de pessoa? Você procura estar na presença de Deus todos os dias, abrindo a sua palavra e se alegrando com ela, aprendendo dela? Você se preocupa em pedir ao Senhor que transforme
as áreas sujas da sua vida. Se você já se entregou ao Senhor, você é uma pessoa assim. Você é uma nova criatura, como diz a palavra de Deus. Mas se você ainda não se entregou a Cristo, ainda há tempo. Enquanto a vida há esperança, meu querido. Entregue-se ao Senhor. Porque nós lemos aqui que os perversos serão condenados, mas que os justos serão abençoados, desfrutarão de uma vida de paz com Deus. Tá bem? Terceiro bloco agora, a justiça que agrada a Deus, verso de número 3. A palavra de Deus diz: fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. Deus se agrada muito mais de uma vida digna, de uma vida reta, de coisas corretas, do que liturgia, do que cerimônias, do que sacrifícios. Isso me fez lembrar de 1 Samuel, capítulo 15, verso 22. Você conhece o texto? Deus enviou o profeta Samuel, que trouxe uma mensagem ao rei Saul dizendo: olha, você vai até o povo amalequita, destrói todos eles, mulheres e crianças e homens, todos, né? Animais e tudo mais. Então foi o rei Saul para essa batalha, destruiu o povo, trouxe o rei de volta, e juntamente com o rei trouxe muitos animais. E o profeta Samuel saiu para se encontrar com Saul, e ele lhe disse, verso 22, porém Samuel disse: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Então, a justiça que agrada a Deus o que agrada a Deus é uma vida reta, é uma vida segundo a sua vontade. Não adianta frequentar a igreja todo domingo e toda segunda-feira preparar uma mentira lá no seu trabalho. Você brigar com a sua esposa e com seus filhos todos os dias, né? Você colar na prova. O que você precisa é pedir a Deus a graça de ter um coração transformado. É isso que Ele quer. E aí sim, as suas cerimônias terão valor. O seu culto a Deus será verdadeiro. A justiça que agrada a Deus é essa. Ainda em Provérbios 21, agora olhando para o verso número 27, a palavra de Deus diz: o sacrifício dos ímpios já é abominação, ainda mais quando é oferecido com más intenções. O sacrifício de pessoas ímpias é abominação para o Senhor. Deus não aceita o sacrifício de pessoas incrédulas, pessoas que não têm temor por Deus, pessoas que não se convertem dos seus maus caminhos. Deus rejeita tais sacrifícios. Ainda mais quando são oferecidos com más intenções. Quando na presença de Deus tantas pessoas falam: Deus, eu vou fazer isso para que o Senhor me dê aquilo. Faz provas com Deus, faz testes, né? Faz barganhas com Deus. Deus não faz barganhas com o homem. Versículo 15 diz: praticar a justiça é uma alegria para o justo, mas espanto para os que praticam o mal. Praticar a justiça, fazer as coisas certas, te faz feliz? Você tem alegria em pagar os seus impostos? Você tem alegria em dizer que você cometeu erros? De você chegar diante do seu marido e falar: olha, meu marido, eu fiz isso hoje de errado. Ó, minha esposa, eu fiz isso hoje de errado. De você revelar o seu lado mais obscuro, mais podre. Praticar a justiça é uma alegria para o justo. Versículo 21 diz: quem segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. As bênçãos de se viver uma vida que agrada a Deus. Deus traz bênçãos para as nossas vidas quando vivemos segundo a sua vontade. Versículo 11 diz: quando o zombador é castigado, os ingênuos se tornam sábios. E quando o sábio é instruído, cresce no conhecimento. A aplicação da justiça traz benefícios. Quando Deus traz justiça, isso traz benefícios para outras pessoas. Podemos nos lembrar aqui de Atos, capítulo 5, a história de Ananias e Safira, no começo da igreja. A Bíblia relata a história de um homem chamado José das Consolações, mais conhecido como Barnabé.
E este homem, a Bíblia diz que este homem vendeu um campo e entregou todo o dinheiro da venda aos pés dos apóstolos. E este casal chamado Ananias e Safira, olhando para essa situação, falaram, vamos fazer isso também? Vamos. Venderam um terreno que eles tinham, um campo, e entregaram o dinheiro aos pés dos apóstolos, dizendo que aos pés dos apóstolos, dizendo que tinham entregado todo o dinheiro da venda do campo. Só que era mentira. A Bíblia diz que eles reservaram uma parte do valor para eles. E Deus de alguma forma mostrou isso para Pedro, não é? E Pedro confrontou este homem. E aquele homem foi julgado naquele exato momento. Ele caiu morto aos pés de Pedro. Alguns momentos depois, a sua esposa chegou e Pedro fez a mesma pergunta para ela. Olha, você vendeu aquele campo por tanto? Ela foi. Pois é, porque você foi conivente com seu marido nessa mentira. Você também vai estar com ele. E ela morreu também. E a Bíblia diz lá em Atos capítulo 5, verso 11, que esse acontecimento trouxe muito temor para a igreja. A igreja teve mais temor de Deus quando Deus aplicou a sua justiça. E isso é o que está dizendo aqui, no versículo 11, do capítulo 21 de Provérbios. Quando o zombador é castigado, os ingênuos se tornam sábios. Olha, as pessoas têm mais temor de Deus, as pessoas aprendem. Capítulo 19, verso 25, reforça isso. Castiga o zombador e o ingênuo aprenderá a prudência. Meus queridos, busquem de Deus a graça de uma vida justa, muito mais do que cerimônias religiosas. Olha, a Bíblia fala que Deus se cansa, que Ele está cansado de um povo religioso, que tem Deus nos seus lábios, mas que seu coração está longe dele. São pessoas mornas, são pessoas, na verdade, que estão distantes, que Deus tem nojo, tem vontade de vomitar de sua própria boca. Não seja como um deste grupo, uma pessoa simplesmente religiosa, mas seja uma pessoa que tem temor de Deus. Entregue as suas dificuldades no altar de Deus. Peça a Deus que te ajude com isso. O quarto bloco de versículos vai tratar do trabalho humano e de suas consequências. Verso de número 5 diz o seguinte: os planos de quem é esforçado conduzem à fartura. Veja bem, uma pessoa dedicada, uma pessoa trabalhadora, tem fartura, tem o que comer. Nós vamos ler o versículo 20, a primeira parte dele, que diz: na casa do sábio há tesouros preciosos e o suficiente para viver. Na casa do homem sábio há o suficiente, porque o homem sábio é dedicado, é trabalhador, é diligente, ele não é preguiçoso. Veja comigo também o verso 26. O cobiçoso cobiça todo dia, porém o justo dá com generosidade. Por que ele dá com generosidade? Porque ele tem para dar. Ele é generoso porque ele tem o necessário para ele ainda para ajudar outros. A diligência conduz à fartura. Por outro lado, o verso 5, a segunda parte dele diz: mas a pressa excessiva leva à pobreza. Os apressados, os precipitados, perdem tudo o que têm. O capítulo 19, verso 2, apoia essa ideia. Não é bom agir precipitadamente, agir sem pensar. Peca quem se precipita. Então, um homem apressado, talvez apressado em ganhar dinheiro, não é? Ganhar dinheiro de forma ilegítima, de forma errada. Olha o verso 6. Diz o seguinte: fazer fortuna por meio da mentira é vaidade e armadilha mortal. Então é possível realmente que o versículo 5 esteja falando disso, apressado em ganhar dinheiro de forma desonesta, porque o verso 6 dá esse exemplo. Fazer fortuna por meio da mentira é vaidade e armadilha mortal. Olha, aqueles que, ao invés de trabalhar com diligência, procuram meios ilícitos para ganhar recursos. A palavra de Deus diz que estão correndo risco de morte. Uma armadilha. É um risco mortal. Verso 28 apoia essa ideia também. A testemunha falsa perecerá. Perecerá. A testemunha falsa é aquela pessoa mentirosa, não é? Aquela pessoa que não diz o que deve dizer. O verso 17 diz: quem ama os prazeres acabará na pobreza. Quem ama o vinho e a boa vida nunca ficará rico. Os que amam os prazeres dessa vida empobrecerão. Verso 20, segunda parte.
mas o tolo desperdiça tudo que tem. Porque as pessoas que amam os prazeres desse mundo são pessoas tolas, são pessoas que desperdiçam os seus recursos com as coisas fúteis deste mundo. Verso 25. O preguiçoso morre desejando, porque as suas mãos se recusam a trabalhar. Lá no começo do versículo 5 a gente falou sobre o valor da diligência. Aqui nós estamos falando da futilidade, da preguiça. Então o preguiçoso, diz aí o verso 25, morre desejando porque ele não quer levantar para trabalhar. Como você lida com o trabalho? Você é dedicado, esforçado, você gosta de trabalhar? Você levanta cedo? Ou você trabalha duro? Ou você é preguiçoso? Você só quer cobiçar as coisas, mas não quer se dedicar ao trabalho? Você procura meios ilícitos, meios errados para adquirir finanças? Tome cuidado com isso, meu querido. Tome cuidado com isso porque a Bíblia nos alerta ao perigo, ao risco mortal, à armadilha que é. Seja dedicado. Temos um quinto bloco de versículos que vai falar da mulher briguenta e geniosa. Versículo 9 diz o seguinte: melhor é morar no canto do terraço do que com uma mulher briguenta na mesma casa. Melhor é morar no canto do terraço, em cima da casa, no cantinho, do que dentro de casa com uma mulher briguenta e geniosa. O clima, o vento, as trovoadas são mais aceitáveis do que uma mulher briguenta em casa. É isso que a Bíblia diz. Verso 19. Melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher briguenta e geniosa. O calor, o frio, a aridez são preferíveis do que uma mulher geniosa, briguenta, dentro do lar. Minhas queridas irmãs em Cristo, esse texto é mais dirigido a vocês. Como é o seu proceder dentro do lar? Você é uma mulher briguenta? Você está sempre reclamando? Você é uma mulher geniosa, nervosa, agitada, que fala muito? Veja a consequência disso. A Bíblia diz que o marido prefere morar no telhado ou no deserto do que com a mulher briguenta e geniosa dentro de casa. Mas você pode dizer, mas você não conhece meu marido, você não conhece meus filhos. Sim, talvez eu não conheça, mas a Bíblia ensina as mulheres a serem amáveis, a serem submissas aos seus maridos, a serem sábias, a falarem com sabedoria. A sua companhia é prazerosa, as pessoas desejam a sua companhia. Pense nisso. Coloque as suas insatisfações em oração perante o Senhor. E use a sua boca de maneira sábia. Sempre que fizer alguma queixa, alguma contestação, faça com sabedoria. Faça com que dentro do seu lar a sua companhia seja desejada também. Tá bem? Um sexto bloco de versículos vai tratar do grandioso valor da sabedoria. Como a sabedoria é importante. Verso 22 diz: o sábio escala a cidade dos valentes e derruba a fortaleza em que eles confiam. A sabedoria consegue façanhas que a força bruta jamais alcançará. O versículo diz que o sábio escala a cidade dos valentes. Com sabedoria e não com força bruta, muitas batalhas são vencidas. Versículo de número 23. Quem guarda a boca e a língua, guarda a sua alma de muitas dificuldades. Nós já temos visto, já temos aprendido muito sobre isso em Provérbios. Capítulo 13, verso 3 diz: quem vigia suas palavras conserva a sua vida, mas o que fala demais arruína a si mesmo. Visto que a sabedoria é tão valiosa, eu te desafio a buscá-la para a sua vida. Busque-a em lugar da força bruta. Seja uma pessoa sábia. Não reaja com agressividade, mas com sabedoria. Peça a Deus isso. Peça a Deus que faça de você uma pessoa assim. Procure controlar as suas reações, mas também as suas palavras. Eu quero convidar você nesse momento para fechar os teus olhos, para orar junto comigo. Querido Deus, obrigado pelo livro de Provérbios, pelo capítulo número 21 que foi lido, foi estudado neste dia, Pai. Te agradeço por esse texto. Eu peço que o Teu Espírito, Deus, no poder que Ele tem, somente Ele tem, possa
usar essa leitura, essa explicação, Deus, para trabalhar, Pai, em nossos corações e fazer de nós pessoas mais sábias, pessoas amáveis, pessoas com quem as pessoas desejam passar um tempo, uma companhia agradável. Ó Senhor, que nossos lares sejam repletos de paz, de harmonia, que a nossa igreja seja firme e fiel. Em nome de Jesus. Amém. Não se esqueça de se inscrever no meu canal do YouTube, tá bem? E ali você vai ter acesso a todo o conteúdo bíblico que nós temos divulgado aqui, tá? E muito mais do que isso, você pode partilhar a palavra de Deus. Me ajude com esse objetivo, tá bem? Uma ótima semana e que Deus abençoe a todos.